Boa noite, gente. Espírito Santo, nós te convidamos não, porque você já está aqui. Na realidade, nunca a gente precisa te convidar, porque você já está o tempo todo. Nós oramos para que tu se manifeste, para que tu saia de dentro para fora. Eu quero me unir à fé dos meus irmãos aqui, nessa congregação maravilhosa. E hoje nós clamamos pela autoridade do reino. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Espírito Santo, não queremos fazer nada além do teu governo. Tu és o coordenador da igreja. Nós não temos autoridade para discernir para onde ela vai, para definir qual é a agenda da igreja. Esse é um direito que é só teu. Então eu oro para que tu nos conduza, Espírito Santo. Nós nos sujeitamos à autoridade de Cristo Jesus. Eu reivindico a cobertura das coberturas, que é o sangue do Cordeiro que nos livra de todo pecado. Eu clamo o sangue do Cordeiro sobre essa igreja, sobre os pastores dessa igreja, sobre a liderança dessa igreja, sobre o povo que vem até aqui e sobre todas as pessoas que estão sendo abençoadas por essa conferência. E eu impunho os mantos que repousam sobre mim. Eu impunho hoje os mantos que repousam sobre o meu pai e os pais dos meus pais. O reino de Deus é um reino de autoridade. Nós respeitamos a autoridade nessa noite. Amém. Toque na pessoa que está do seu lado e diga: é muito bom ter você aqui. Muito bom. É muito precioso. Hoje nós vamos estar falando, dando continuidade à tridimensionalidade da honra nesse primeiro tempo, ok? Agora são 7:50 e a gente vai seguir até 8:30, ok? Nós vamos ter 2 sessões para que você possa absorver com mais qualidade e eficácia. Eu poderia seguir até o horário de terminar o culto, só que isso gastaria o nível de glicose do seu cérebro, que a glicose é o alimento do cérebro. Seu cérebro se cansaria e você não absorveria a mensagem que eu tenho que passar para você. Então sou muito responsável com a minha mensagem. Então quando der 8:30 nós vamos dar um intervalo de 5 minutos. Você pode beber uma água, você pode ir no banheiro. Esse tempo o seu cérebro se reorganiza. Aí a gente segue por mais meia hora, ok? Meia hora ou 40 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, uma vigília. Amém? Não é o muito falar que produz. Para falar a verdade, não é nem o que você fala, é o que você carrega. Entende? Não é a informação, é a porção que você carrega. Não é a informação que quebra o jugo, diz a palavra, é a unção. A unção quebra o jugo.
Então hoje a gente vai estar falando sobre zonas de autoridade, ok? E a gente vai estar fechando sobre tridimensionalidade da honra. O pessoal da mídia está ok comigo aí? Então a gente vai estar falando sobre tridimensionalidade da honra e fechando esse primeiro momento, ok? Mídia. Ok, volta para o primeiro. A primeira coisa que nós tratamos ontem foi que a honra para baixo significa generosidade. A honra para baixo é um mecanismo de Deus que Deus desenvolveu para que você treinasse sua generosidade. Deus, ele não tem problema de fazer ninguém próspero, desde que seja a fim de que essa pessoa pratique a generosidade. Por quê? Porque te fazendo próspero, você começa a exercer uma faceta da personalidade de Deus, que é a generosidade. A melhor maneira de você ajudar o pobre é não sendo pobre. Isso é um princípio. Mas Deus, ele não dá só por dar. Ele te dá com o objetivo de abençoar. Por que Ele quer te dar uma casa boa? Para que você possa receber os irmãos melhor. Para que você possa receber sua família de uma forma mais digna. Para que você possa fazer um almoço de qualidade. Deus não te dá para você ficar mesquinho, para você ficar idolatrando uma penteadeira nova, ou amando e lambuzando de óleo de peroba um rack novo na sua casa. Ele te dá a fim de que você possa servir pessoas. A gente viu que na honra para baixo, um grande problema que nós temos é a síndrome da invisibilidade. E quando eu honro a pessoa que está abaixo de mim, quem paga essa honra é Deus. O segundo nível de honra que nós vimos ontem, a segunda dimensão da honra é a honra pros. Logo a gente viu no diagrama, no exemplo de Ana, como a gente deve se comportar. No exemplo de Ana, a gente viu que Ana tinha uma rival, essa rival era Penina. Então eu aprendo na honra para os lados, respeito ao rival. A gente viu que Ana tinha um marido que não entendia a situação dela, e ela honrou seu marido. A gente vê que o segundo nível de entendimento da honra para o lado é que eu respeito meu rival e eu respeito minha família. O terceiro nível que a gente vê Eli não entendendo a situação de Ana. Ana já estava numa situação complicada, a rival a perseguia, o marido não entendia, e o sacerdote, que era para ser um homem de discernimento, logo era alguém que a acusava de um crime que ela não estava cometendo. Então a gente entende que Ana, na sua postura, ela respeita a autoridade, respeito ao rival, respeito à família, respeito à autoridade. Porque quem resiste à autoridade atrai para si condenação. E a gente entende que o quarto princípio na honra para o lado é que quando há respeito, o respeito antecede o milagre. Queremos o milagre, mas o milagre só virá depois Então por que temos áreas da nossa vida que são travadas? Porque são zonas que faltam respeito. Hoje eu chego no terceiro nível da honra, na terceira dimensão da honra. E essa dimensão, nós precisamos aprofundar ela bem. Porque para mim, de todas as dimensões, essa é a mais machucada. Hoje nós vamos falar da honra para cima. Ok? E quando a gente fala de honra para cima, a gente está falando de honra ministerial. Ao passo que a honra para baixo é generosidade, a honra para os lados, ela trata de respeito, e ela trata de cuidado, ela trata de trazer coisas para a minha vida, que estão correlacionadas às pessoas que andam comigo. A honra para cima se chama legado. A primeira é generosidade, a segunda é respeito, a terceira é legado. Diga, honra para cima é legado. Existe uma diferença entre herança e legado. Herança é um patrimônio que o pai deixa ao filho. Legado é um estilo de viver que ele entrega ao seu filho. Mais do que o patrimônio que o meu pai espiritual deixa para mim, eu quero a forma dele viver. Eu quero o modus operandi que ele se comporta.
E isso a gente precisa entender, porque a honra para cima é uma zona que tem sido castigada. Eu queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tá certo? Você vai acompanhar, não quero que você olhe aqui na projeção, tá certo? A projeção deixa somente o que eu estou pedindo, tá bom? Deixa só isso aí. Eu quero que você leia comigo, é necessário que você leia na sua Bíblia, tá certo? Abra a sua Bíblia ou abra seu celular. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, tá certo? No 3, todos nós vamos ler. 1 Coríntios, fica depois de Romanos, depois de Atos, tá bom? Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga vala-me Deus. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Diga comigo: 10.000 conselheiros, 10.000 mentores, 10.000 ajudadores, mas um só Pai. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Esses são dias em que a gente precisa entender que a igreja, ela não é mais local e a igreja não é global. A igreja global é como Deus olha do céu e vê a igreja, vê ela de forma global. Deus não olha só para a igreja do Ceará. Essa igreja nessa região é uma igreja local. Então houve um tempo que Deus, a Bíblia, ela não é local, a Bíblia é global. Ela se aplica em todas as culturas, em todos os locais, em todos os tempos. Isso é um absoluto moral. O que é um absoluto moral? É algo que é aplicado em toda região, para qualquer pessoa, em qualquer tempo. A Bíblia é isso. Existem trechos da Bíblia que, pelo contexto histórico, você não aplica eles dentro de um determinado contexto. Só que a parte doutrinária da Bíblia, ela é um absoluto moral. Ela se aplica na China. Matar é pecado? No Brasil, matar é pecado? Matar é pecado daqui a 10.000 anos no futuro? É? Matar foi pecado há 2.000 anos atrás? Isso é um absoluto moral. Ele não muda. Ele permanece para sempre. Consegue entender? Então a Bíblia, ela fala globalmente. Globalmente. Só que quando Deus comunica para uma igreja, existe a diferença entre a palavra escrita, que é doutrinária, e existe a diferença entre a palavra, que ela é momentânea, que é para trazer direcionamento, é a palavra do Espírito. Essa palavra é a palavra rema, essa palavra é a palavra revelada no Espírito. Que muitas vezes ele usa a palavra, ela está sustentada pela palavra escrita. Então, esse é um tempo que existe essa diferença. Existe a igreja global, existe a igreja local. Porém, a igreja hoje, ela não é só global e ela não é só local. Tiro por essa igreja, tiro pela minha igreja. A igreja é glocal. Diga comigo, glocal. Ela é global e local. Como? É besteira um pastor acreditar que ele é o único pastor que a sua ovelha escuta. É a maior bobagem, por causa de um negocinho chamado YouTube. Talvez o seu pastor seja o pastor que você menos escuta. Se ele não tiver uma mídia no YouTube ou no Facebook, aí eu te digo, por isso que a igreja tem que ser local. Consegue entender o que eu estou falando? Se ele não tiver esse entendimento, a igreja se fecha. Ano passado eu estive no seminário me dedicando a estudar sobre isso. Fui para estudar sobre isso. E entendi, pelos estudos que revelam, que 80% da igreja do futuro em 20 anos vai se congregar via internet. Calma, não é que a igreja física vai deixar de existir.
Mas uma grande porta de entrada para a igreja será pela internet. Eu mesmo experimento isso com o pessoal do social media da Casa Amarela. Quantas pessoas, por causa da nossa comunicação, têm vindo ao nosso ministério? Logo, eu entendo que quando eu estou comunicando, por exemplo, nesse sermão que é gravado, eu tento ser o mais neutro possível. Porque o meu papel é abençoar e trazer esperança à igreja. Doutrinar é papel dele. Meu papel não é doutrinar. Eu não faço isso. Se eu fizer isso, eu parto igrejas, eu divido igrejas. Porque eu entendo que a igreja é local. Enquanto eu estou no meu culto, na minha igreja, falando a 200 pessoas, existe uma transmissão ao vivo que eu já cheguei a alcançar 5.000 pessoas. Alcancei 200 em Fortaleza, localmente, e 5.000 no mundo, porque tinham pessoas até da Inglaterra. Consegue entender? Logo, o pastor, ele não é a única pessoa que a sua ovelha escuta. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês aqui escutaram uma pregação no YouTube aqui? Levante sua mão. Já escutou alguma pregação no YouTube? Quantos escutaram a pregação do seu pastor? Levante a mão. Ok? Agora essa você não precisa levantar a mão. O seu pastor é o pastor que você mais escuta? Não é pecado, ok? Às vezes não é porque eu não gosto do meu pastor. É porque o seu pastor não tem material na mídia. Consegue entender? Isso não é pecado. O que eu estou querendo dizer é que é uma grande bobeira um pastor dizer assim: eu não quero aqui que ninguém escute os outros. Eu tiro no pé, filho, isso. Eu tiro no pé. Tiramos por nós mesmos, pastores. O meu pastor, ele não tem tanto conteúdo na internet. Às vezes eu sou abençoado pela pregação de outros pastores. Isso é pecado? Não. Você pode ter 10.000 tutores, mas pai, filho, pai é só um. Quantos professores você tem num ano letivo, quando você era adolescente e ia para o colégio, era criança? Quantas pessoas passam? E o fato de uma pessoa passar na tua vida e te ensinar alguma coisa não é algo ruim. É bênção. Porque os pais precisam de um aparato de pessoas de fora, de mentores, de auxiliadores, para ajudar na educação. Isso é bênção. Só que quem define destino, identidade, é o pai. O problema é quando você escuta todas as outras vozes, menos a voz do seu pai. A palavra paternidade, eu acho muito legal. No hebraico, como ela é explicada, a palavra Abba. E eu falo isso porque eu tenho um bebê lá em casa. E a palavra Abba, segundo alguns eruditos no hebraico, foi descoberto que deram essa palavra, deram essa designação, essa palavra Abba. Porque você que tem bebê e você que já é paizinho, a primeira formação fonética que uma criança consegue fazer é Abba. Abba. Aí depois ela vem ababai. Aí os papais são bobos, acham que o quê? Papai tá falando babai. Então, quando se fala aba, literalmente é o balbuciar de uma criança, dizendo: eu preciso de você. E essa palavra aba, no seu significado puro, etimológico, significa fonte de vida. Quando a criança olha para o pai, eu entendo muito bem isso. As pessoas perguntam para mim assim: você, quando o seu filho nasceu, você olhou para ele, naquele momento você amou ele? Não. Quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu senti foi muito medo. Por quê? Porque na época que a minha esposa estava com 3 para 4 meses, estava saindo do terceiro para o quarto mês, nós pegamos chikungunya, os dois ao mesmo tempo. E quando você pega chikungunya, você não sabe se é chikungunya ou se é zika. E era o período que estava dando aquele problema da microcefalia.
Então nós ficamos muito preocupados, mas Deus nos deu uma palavra de segurança. Daí, a gente muito doente, a gente foi, fez os exames, aí mediu a circunferência da cabeça dele, e estava tudo ok, ele já tinha se formado e tal, não afetou em nada ele. Só que o meu bebê nasceu de parto normal, e eu não sabia como é que eram os trâmites do parto normal. Isso eu vou ensinar para você, e isso já vai te ajudar para você não ficar assustado. Quando um bebê nasce em parto normal, a cabeça dele nasce em formato de cone. Você sabia disso? Por quê? Porque para a cabeça poder passar pelo duto vaginal, as placas cranianas entram uma dentro da outra. Então a cabeça da criança, ela se comprime e vai para trás. Fica que nem quase um conezinho de sorvete. Ela vai para trás. Quando o meu filho nasceu, quando ele saiu quando ele saiu do parto, saiu dentro da mãe dele, o que aconteceu? Eu, acostumado, achando que entendia tudo de parto, assistindo todos os filmes possíveis, né? Olha quem está falando, achava que eu era super entendido de parto. Quando eu olhei o meu filho, eu pensei, a cabeça quando sai deformada. Eu disse, meu Deus, a cabeça do meu filho está quebrada. Ou será que é microcefalia? Eu fiquei aterrorizado, e quando saiu, eu vi que o médico ficou normal, só que eu fiquei com aquilo. A Samara perguntou, tá tudo bem? Aí eu, tá. E dei o bebê para ela. Só que eu saí atrás do médico, doutor, a cabeça dele está com problema. Não, é normal, é por causa do parto normal. Só que eu fiquei naquilo, não, está errado. E eu fiquei olhando, eu fiquei com medo daquilo. E daí, eu cheguei para a enfermeira, a cabeça dele tem algum problema? Não, é normal, mas ela está com problema, ela tá quebrada. Não está quebrada. É porque ele nasceu de parto normal e a cabeça se comprime para poder sair. Aí eu fiquei, a cabeça dele quebrou. E daí, quando foi passando um momento, eu fiquei naquela pensão, meu Deus, será que a cabeça do meu filho está quebrada mesmo? Será que é normal isso? Até que eu vi outro bebê saindo da enfermaria, de parto normal, e a cabeça dele era igual ao do meu filho. Aí eu, graças a Deus. Ou será que é outro que está com microcefalia, cabeça quebrada? Aí na hora eu repreendi o diabo. Aí a enfermeira chegou e disse, vamos papai, está na hora de aprender a dar banho no bebê. E naquele momento, eu peguei ele no braço, fui levando para o local onde ir para o feodário. E eu peguei ele no braço, ele olhou para mim e fez assim, ó. E ele olhou para mim a primeira vez. Nunca mais o meu coração foi o mesmo. Aquele olhar, ele dizia o texto mais belo que eu já li na minha vida. O amor entrou dentro de mim de uma forma a doer. Quem é pai, o solteiro nunca vai entender isso. O amor de pai dói, né? Dói, a gente ama que dói. Cheguei em casa esses dias aí, ele tem um cavalo vermelho. Esse cavalo é um dilema, um dia eu conto a história dele. O cavalo tem uma perna amarela, outra perna... Eu fiz uma música pro cavalo, né? Ipiaiô, ipiaiô, o meu cavalo pocotó. Uma perna é amarela, a outra perna é azul. Amarrada com um nó, o meu nome é Pocotó. Ele ama essa música. Eu canto para ele. E eu cheguei e vi o Pocotó do lado, e vi uma fralda do outro. E eu olhei aquilo, sabe, disse, eu amo essa bagunça. Eu não sei o que é que seria de mim se eu chegasse em casa e não visse mais essa bagunça. Pai é fonte. Eu vou te explicar uma coisa, prosperidade não é uma coisa de filho. Prosperidade não tem nada a ver com filho, prosperidade é coisa de pai. Meu filho não se preocupou em qual hospital ele ia nascer, com qual roupa ele ia ter, qual sapato ele calça. Isso é uma preocupação minha, eu sou pai. Prosperidade não é uma coisa que o filho quer, prosperidade é uma coisa que Deus dá. E aí você é tolo se você rejeita ela. Porque meu filho não se preocupou com nada, eu me preocupei em qual hospital ele ia nascer, e qual os remédios que ele ia tomar. Prosperidade é coisa de pai.
E quando a gente fala de paternidade, a gente precisa entender que pai, diga pai, é uma fonte. E ter um pai espiritual significa que você tem uma fonte de unção. Foi feito um estudo, eu acho muito interessante isso. Tem um livro muito bom, Necessito um Padre, de Guillermo Maldonado. Esse livro é muito bom, eu li ele em espanhol. E ele cita um exemplo que ele é muito poderoso. Diz que foi feito um estudo, onde pegaram várias crianças, e num salão como esse, e misturaram todas as crianças e colocaram num lado do salão, e todos os pais misturaram e colocaram do outro lado. Desligaram todas as luzes, e todos os pais e filhos tiveram a boca tapada. E deram um período. E para você encontrar o seu filho. E todos os pais se encontraram com seus filhos. Porque esse experimento científico provou que o DNA atrai DNA. Quando ligaram as luzes, pouquíssimos pais tinham errado. Porque DNA chama DNA. A questão é: por que você caminha com quem você caminha? Existem vezes, um dia eu conto para vocês a história, mas a primeira vez que eu vi o meu mentor falar, era como se tudo naquele homem me atraísse. Tudo aquilo me chamava. E muitas coisas eu nem gostava do que ele estava falando. Mas quando ele falava, aquilo me chamava. Porque DNA espiritual chama DNA espiritual. Você não para numa casa espiritual, numa igreja, porque aquilo é interessante ou você acha que é legal. Às vezes uma igreja é legal, mas aquilo não te completa. Sabe por quê? É porque aquilo não possui o seu DNA espiritual. Por isso que às vezes eu tenho pessoas que congregam comigo, que são da outra parte da cidade. É porque o DNA do Pai chamou por elas. Em meio a uma geração em trevas, DNA chamou DNA. E que coisa profunda é nós entendermos o poder da paternidade espiritual. Ter uma paternidade espiritual significa que a sua autoridade ela é legal. Ela é justificada. Nenhuma autoridade no mundo espiritual, ela começou sozinha. Tudo que Deus quis fazer na terra, Ele usou homens. Toda bênção que foi liberada no planeta, foi liberada pela mão de homens. Então é muita arrogância e petulância da parte de uma pessoa que diz que não precisa de ninguém. Quando Jesus veio, os fariseus, a primeira coisa que questionaram a Ele é: com que autoridade você faz o que você faz? E Jesus de maneira nenhuma disse: eu sou filho de Deus, eu faço porque eu sou filho de Deus. Jesus disse: com que autoridade João Batista fazia os batismos dele? Jesus estava referenciando o seu pai espiritual. Porque não se engane, a questão não é o tamanho da sua inteligência, a questão não é o tamanho da sua riqueza, a questão não é o tamanho da envergadura do seu ministério, é que você precisa de alguém para liberar o seu ministério. Abraão era rico, Abraão era cheio de posses, Abraão tinha vencido uma batalha contra 5 reis, mas ainda assim ele encontrou um rei de uma pequena cidade. Só que aquele homem possuía algo que dinheiro não compra, que conhecimento não paga, que se chama unção. E ele dizimou o dízimo de 5 guerras na vida daquele rei de paz e justiça, que se chamava Melquisedeque. Jesus era a maior autoridade, mas não é o tamanho do seu ministério, é a capacidade de se colocar debaixo para ser legal, para ser justo, para dizer que a sua autoridade ela é genuína. Muitos jovens, e eu falo isso porque eu disse ontem que eu sou um pastor que cometi todos os erros que um pastor poderia cometer. Eu comecei meu ministério, na realidade, no ano de 2003, com evangelismo nas ruas. Comecei servindo a igreja. E no ano de 2003, 2004, nós alcançamos uma massa evangelística de levar em torno de 400 evangelistas
na época, pro carnaval, o maior carnaval fora de época do Nordeste, que se chamava Fortal. Talvez alguns aqui nem se lembrem disso, mas o Fortal um dia já chegou a ser na Avenida Beira-Mar. 2 milhões de pessoas. Era um inferno. Nós estávamos lá, 400 evangelistas. Eu tinha 18 anos na época. Evangelizando. Levando cuspe na cara, empurrão. A polícia colocando os cavalos em cima da gente. E nós começamos uma massa evangelística. E eu começava na minha igreja, servindo a igreja, abençoando a igreja. Eu não comecei porque eu queria fazer as coisas sozinho. Não, eu comecei aquilo. Até que chegou um ponto em que na época as coisas eram bem diferentes. Você tem expressão de dança aqui, você tem um louvor quente, você tem uma igreja. Gente, não era assim. Não era assim. Na época nós iniciamos uma iniciativa evangelística de levar arte, teatro, música para a rua. E na época o evangelismo era dar folheto de porta em porta. Então quando a gente chegou com essa proposta, a igreja assim, pode fazer porque não vai dar certo. Só que deu muito certo. Tinham 400 pessoas envolvidas. A igreja na época não soube lidar com isso. Daí a minha liderança chegou, literalmente chegou assim. Há duas visões, né? Eu entendo que Paulo e Barnabé seguiram caminhos diferentes. Então eu acredito que chegou o nosso tempo de caminhar diferente. Em outras palavras, estava dizendo assim, está na hora de pegar o beco da igreja. Nesse período, eu saí para orar numa casa abandonada no bairro do Álvaro N, aqui pertinho. E comecei a orar lá. A gente chamava aquele local de caverna. Eu, minha esposa, que na época era minha amiga, alguns amigos, alguns deles estão aqui, alguns adolescentes. E a gente começou a gastar tempo lá. E não era porque não queríamos uma igreja. Nesse período começamos a procurar igrejas. E do ano de 2006, na realidade do ano de 2004 até o ano de 2008, nós ficamos numa calçada. Primeiro ficamos numa caverna, depois saímos e fomos para uma calçada. Era uma calçada em frente a um bar, nós chamávamos ela de Calçada das Nações, que a gente profetizava. De trás tinha um grande muro, mais ou menos dessa altura assim. E de trás o meu vizinho fumava maconha com os amigos dele. E nós orávamos sobre aquele local e dizíamos aqui um dia vai ser uma igreja, pessoas vão ser salvas aqui. E orávamos ali. E nós ficamos lá até o ano de 2008. A gente pregou durante 2 anos, todo dia. Todo dia. E no restante dos anos, 3 vezes por semana. Porque o dono do bar na frente veio assim, por favor, se vocês não pararem, vocês vão quebrar o meu bar. Porque os meus bêbados vêm para cá e eles começam a chorar. Gente, quem prega na rua, prega em qualquer canto. Por isso que eu não tenho problema de pregar em qualquer lugar. Porque a primeira coisa que eu tinha um ministério para bêbados. Se tivesse 2.000 pessoas e um bêbado, raios que o parto do bêbado vinha vir para cima de mim. Todo bêbado que estava na rua já me escondia. Aí o bêbado vinha. Então eu estava na rua e era endemoniado, era tudo. E nós estávamos lá. E nesse período, no ano de 2008, nós conhecemos um ministério que também estava lá trabalhando em João Pessoa. E nós nos associamos. Eles nos respaldaram com o nome da igreja. Foram amigos preciosos. E a gente começou naquele tempo. No ano de 2008 eu me caso. Em 2009 sou ordenado pastor. Mas já trabalhava com a igreja. Só no ano de 2009 eu sou ordenado pastor. Eu e minha esposa com 3 meses de casado. E nós plantamos uma igreja na favela, aqui do Álvaro N, numa favela chamada Lagoa do Urubu. Às vezes as pessoas querem conhecer o caos e a pobreza e querem ir na África. Gente, procura uma favela perto da sua casa. Você vai ver muita coisa feia. Nós estávamos lá. E eu estava nesse tempo. O meu primeiro salário pastoral era R$150, da minha esposa também R$150. Isso nós tirávamos o dízimo, ficava 270, e os irmãos ainda iam comer lá em casa, né? E eu achava que eu era o herói da fé. Então eu estava lá, trabalhando na favela, trabalhando com jovens, fazendo de tudo para levantar a grana, para poder pagar aquilo.
Mas quanto mais eu tentava ajudar, mais eu me afogava. Morando no fundo da igreja. Sabe, gente, se vocês souberem, por exemplo, teve uma época que a gente morava no fundo da igreja e foi a gente chamou das 10 pragas do Egito, porque primeiro veio barata, depois veio mosquito, depois veio escorpião, depois veio umas lagartas de fogo diretamente do inferno, que um dia eu estava dormindo, ela queimou minha cara. Era assim. E eu achava que eu era o herói da fé, porque eu estava lutando pelo evangelho. Eu acusava as outras igrejas porque elas viviam da prosperidade. Se o William de 2008 vesse o William de 2018 pregando, ele mesmo me apedrejaria. Porque eu era imaturo. Eu tinha um coração, mas eu não entendia honra e autoridade. Então eu achava que o mundo girava de acordo com o que eu acreditava. Eu amo Jesus hoje 10 vezes mais do que 10 anos atrás. O meu relacionamento com Jesus hoje é 10 vezes mais profundo do que 10 anos atrás. O meu nível de autoridade mudou porque eu aprendi a respeitar a autoridade. E mesmo tendo pastores, a questão não é se você tem um pastor, é se você caminha debaixo da palavra de um pai. E a Bíblia é um livro paterno. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e seu filho Josué, Elias e Eliseu, João Batista e Jesus. Por isso Jesus ele respalda o que ele faz, dizendo: com que autoridade, João Batista? Porque as coisas que eu faço legalizado por João Batista. Quem atestou o meu ministério não foi eu mesmo, foi João Batista. Porque a primeira coisa que um pai faz, ele tem visão privilegiada sobre os seus filhos. Ninguém sabia, mas João Batista coloca os olhos em Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai vê o destino. É por isso que nós, pais espirituais, enchemos o seu saco, porque a gente sabe onde é que Deus vai levar você. E o nosso papel é te tirar dessa situação cômoda e te levar para lá. João Batista viu isso em Jesus. E é muito interessante, como pai espiritual, João Batista, ele consegue discernir isso em Jesus. E sendo humilde, entende os protocolos. Ele reconhece, você é maior do que eu. E Jesus disse: é necessário que assim seja feito. Porque Jesus era legal. João Batista carregava o manto de Elias, que foi transpassado a Eliseu, que Geazi desonrou, e Eliseu morre com ele. Esse manto, diga, uma unção só retorna ao céu quando ela cumpre o seu propósito. Porque toda unção que sai do trono de Deus só volta quando ela cumpre o propósito. Deus mandou uma unção de libertador sobre Elias, e essa unção caiu sobre Eliseu. Geazi não respeitou essa unção morre com Eliseu. Mas a Bíblia diz que Deus faz questão de espalhar ela sobre a terra, porque depois um exército está vindo, um soldado israelita morre, e no meio de uma fuga, Deus proporciona um escape daquela unção. A Bíblia diz que os soldados fugindo, deixam um corpo do soldado cair, ele rola e cai sobre a tumba de Eliseu. Tocando os ossos de Eliseu, o homem volta à vida. Por quê? Porque uma unção pode estar estagnada, ela só precisa de alguém que se deite sobre o vale de ossos secos, e essa unção será liberada. Existem unções que estão pairando sobre a nação brasileira, que ela precisa de pessoas que se deitem sobre o vale de ossos secos e capturem essas unções que estão pairando. Existem unções que são rejeitadas hoje em dia. Eu não rejeito nenhuma unção, porque aquilo que eu celebro, eu vou usufruir. Aquilo que eu honro, eu celebro. E se eu celebro,
vem sobre a minha vida. Geazi não celebrou a unção do seu pai, ele preferia o ouro e a prata. Então ele teve ouro e teve prata, mas não teve unção. Essa unção ficou guardada num odre espiritual, até que um dia um menino órfão de 13 anos, perdeu seu pai, perdeu sua mãe, foi morar numa comunidade dos essênios. Ele não tinha nada, a não ser uma voz rouca sendo treinada nas paredes do deserto. E na parede daquela comunidade de órfãos estava escrita: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Então aquele homem viu que tinha uma unção que estava pairando sobre Eliseu e ninguém capturou. Aquele homem vai até o deserto, encontra a carcaça de um camelo, tira ela, traça sobre si um manto e diz: eis aqui esse manto novamente sobre o planeta. A mesma descrição que tem sobre João Batista é a descrição que existe sobre Elias. Eis um homem vestido de manto com pele de camelo e cinturão de couro. É o mesmo Espírito, só que João Batista tinha um agravante. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre, porque a unção sempre se dobra, sempre se dobra. Elias, ele produziu 8 milagres, Eliseu 16. João Batista se levanta como libertador, e ele gera um filho espiritual, e esse filho espiritual, Jesus, ele produz 32 milagres, 8, 16, 32. Logo, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês farão coisas maiores do que eu. Porque o maior legado da paternidade espiritual não é usufruir dos filhos, mas permitir que os filhos usufruam da unção. Honra é para cima. Quem é o seu pai? Existe um problema na mensagem da paternidade no Brasil, e eu quero traçar 3 coisas que eu vi. O primeiro problema quando se fala de paternidade, primeiro, é a banalização da mensagem. Isaías 4:1 diz, preste atenção nesse texto: e 7 mulheres naquele dia lançarão a mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nós vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira a nossa vergonha. Aqui está falando um texto que é uma alusão profética à igreja, que naquele dia haverá 7 mulheres procurando um homem, dizendo: nós vamos te dar tudo, só me dá o teu nome. Essa situação do quadro espiritual da igreja. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão buscando igrejas por representatividade. Eu já ouvi da boca de pastores: por que você vai caminhar com fulano de tal? Porque ele está em evidência agora. As pessoas procuram um nome, elas não procuram um legado, elas procuram a representatividade de um nome. Por isso que o nome que está em evidência é aquele, então todos nós confluímos para lá. Quando aquele nome já não está em evidência, ele já não é mais lucrativo, então nós saímos dele e procuramos outro nome. Existem sites de igrejas que, se você procurar, você vai chegar e vai dizer assim: eu tenho uma igreja e eu quero procurar uma cobertura. Porque tem igrejas que nascem do nada, de uma briga que tem com o pastor. Você acha que porque você tem uma boa retórica, você pode sair por aí e começar um ministério, e começar algo novo, porque você é bom falando. Você não entende que não é logística, não é dom que sustenta o ministério, é unção. Por isso que vão ter pastores que eles são terríveis falando, mas eles têm unção. Por isso que eles têm uma igreja tão saudável, por isso que eles têm uma igreja grande. E você é tão cheio de sabedoria e inteligência, mas você não consegue construir nada, porque você não tem unção. E unção é dada dentro de um trâmite legal. Então tem pastores que saem brigados, abrem igrejas e daí procuram igrejas que dão cobertura. E tem sites de igrejas que, se você deseja caminhar com essa igreja, se você tem 100 membros, você dá R$50. Se você tem 200 membros, você dá R$300. Se você tem 1000 membros, você dá tanto. E aí você recebe um documento, aí você recebe uma carta dizendo que agora você tem a cobertura dessa igreja. Banalização da mensagem. Porque ouviu-se falar, e no Brasil tem se falado muito, de paternidade espiritual. Tem 2 palavras que caíram em abuso. 2 palavras: paternidade e reino. Tudo é reino.
Não sei o que é reino, meu carro é do reino, minha igreja é do reino, minha mulher é do reino. Não. Nada disso. Tudo é reino. Então a palavra paternidade, porque se foi pregado, porque o Brasil via fruto de um tempo onde as igrejas não entendiam isso, fruto do abuso, fruto da religiosidade. Então muitas pessoas feridas começam a receber a mensagem da paternidade de Deus, do amor do Pai, mas correlacionado a isso, junto a isso, veio uma diluição da mensagem. Tornou-se banal. Pai espiritual. Recentemente, eu vi um vídeo de um jovem, e eu não tenho nada contra ministérios jovens, mas eu entendo que para um jovem poder chegar diante de um público e trazer uma mensagem de autoridade, ele precisa estar muito respaldado. Eu não estou aqui porque eu me impus esse título. Eu estou aqui porque eu tenho um manto sobre mim. Eu não sou grande, grande é meu manto. Grande é meu manto. Grandes são os feitos dos meus pais. Eu não sou tolo de acreditar que o que eu construí nessa cidade é por conta do meu esforço, é por conta da unção que vem sobre mim. O manto que caiu sobre o meu pai, não caiu sobre ele, veio dele, veio sobre ele de outro e outro e outro. Manto sobre manto, unção sobre unção. Você precisa saber quem te encomendou, quem te enviou. Porque o enviado é do tamanho daquele que o enviou. Logo quando eu falo aqui, eu não falo daquilo que é propriamente meu, mas daquilo que é da minha família espiritual. Então como é interessante o poder de uma família espiritual. As pessoas falam, eu tenho uma cobertura. Mas eu te digo, a que nível essa cobertura te afeta? A que nível essa cobertura ela trata a sua vida? Porque aqui eu caio no segundo nível, no segundo problema na mensagem da paternidade no Brasil. O primeiro é a banalização, o segundo é o escárnio. Sabeis disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Desobediente aos pais. Ao passo que tem uma geração que tudo é paternidade, tem outra que desrespeita completamente. Você não precisa de pai, Jesus já morreu por você. E isso, gente, é um grave abuso. Porque eu queria saber onde está na hermenêutica desses irmãos o que Paulo diz, quando Paulo abre a boca e diz: Timóteo e Tito, meu filho. Eu quero saber onde está hermeneuticamente, onde está a chave hermenêutica desses irmãos, quando eles leem 1 Coríntios capítulo 4, que diz: eu vos gerei em Cristo. Porque o fato de ter abuso na nação com relação a essa mensagem, e muito boboca falando abobrinha, porque o cara escuta uma vez o sermão da paternidade espiritual e ele já sai ensinando. É o grave problema. Por isso que eu sou muito responsável e eu não vou para todo canto ensinar sobre isso. Porque, pastor, infelizmente, tem pessoas que usam o que eu estou ensinando como plataforma para poder oprimir os outros. E eu não posso permitir isso. Por causa desses abusos que tem. O primeiro, banalização. O segundo, o escárnio da mensagem. Por quê? Porque aconteceu um problema, gente, na honra. Que quando se pregou a honra, a paternidade espiritual na nação brasileira, como eu falo, de todo canto que eu fui na nação, eu vi um problema. E houve um problema que teve gente, que ao passo que teve gente que falou uma mensagenzinha fraca, teve outros que chegaram com muita força, ensinando: a igreja tem que honrar, a igreja tem que honrar o pastor, a igreja tem que honrar o apóstolo, a igreja tem que dizimar nele, a igreja tem que primiciar nele, a igreja tem que pagar viagem para ele, para ir para Israel, a igreja tem que dar o melhor carro, a igreja tem que me dar o melhor condomínio. Eu entendo esse nível de honra porque eu vivo esse. Eu quero que meu pastor tenha a melhor casa, eu quero que meu pastor tenha o melhor carro, eu quero, por quê? Porque se ele é meu cabeça e isso cai sobre ele, vai cair sobre mim. Você é tolo se você não quer o bem do seu pastor. Porque se o pastor é abençoado, o povo será abençoado.
Enquanto eu tinha uma mentalidade miserável, meu povo era pobre, meu povo não alcançava nada, meu povo não conquistava nada. Quando eu me conectei a uma fonte de autoridade, Deus prosperou a minha vida. E eu tive que permitir, pastor, permita seus filhos te abençoarem. E eu vou te explicar por quê. Eu tinha problema de receber ofertas. Mas até o dia que Deus chegou para mim e disse: por que você impede de eu abençoar os meus filhos? Eu disse: como assim, Senhor? Porque quando você não permite que eles ofertem em você, você impede que eu os abençoe. Porque quando eles te honram, eles estão me honrando. Então quando eu comecei a abençoar o meu mentor, Deus começou a me abençoar e o meu povo começou a ser abençoado. Começaram a arrumar os melhores empregos, começaram a arrumarem as melhores posições. Porque é um efeito: quem honra será honrado. Então começou a ter um problema, que teve gente que começou a olhar e dizer assim: ó, a sua casa é melhor do que a minha, viu? Então dá a tua casa para mim e fica com a minha. Eu sou seu pai espiritual. Ah, eu quero passar minha lua de mel lá em Angra dos Reis. Não, vai não, você vai passar lá na Bahia, porque é onde todo mundo passa. Irmãos, nós não temos essa autoridade. A honra para cima não é isso, honra para cima não é abuso. Entende isso? Nós temos um limite, tem um limite. O pai espiritual jamais vai tomar o local do pai físico. Jamais. Então quando eu ensino essa mensagem, eu ensino ela cheia de cuidados. Porque eu sei que a honra para cima ela é genuína. Mas ela na mão de um usurpador, na mão de um mau caráter, ela é um bisturi sanguinário. Por isso que antes de eu chegar e ensinar a honra para cima, eu ensino honra para baixo, honra para os lados. Porque jamais você vai poder entender: ah, eu tenho que honrar o ministério em detrimento da sua família e deixar a sua família se acabar. Porque a honra é equilibrada. É claro que vai ter momentos que Deus vai te desafiar em fé, como Deus já me desafiou. Mas Deus não é irresponsável. Quando Ele te desafia, Ele te respalda. Vocês estão comigo, irmãos? Eu não estou com raiva, irmãos. Amém? É porque isso é muito sério. Eu tenho muito cuidado com o que eu ensino. Então, ao passo que teve esse problema de muita gente abusar, o que aconteceu? Muita gente chegou a um ponto que se saturou. Começaram -se a tratar igrejas não por pessoas, mas por números. E eu não tenho problema com multidão, irmão. Não tenho, porque onde Jesus estava, ali estava a multidão. Essa historinha de a gente tem qualidade, não tem quantidade. Mentira, isso é conversa de invejoso. Eu falo logo. O cara fica falando assim: eu não estou preocupado com a multidão. Chama ele para pregar na tua igreja para tu ver. No instante ele vem. É hipocrisia. Está entendendo? É hipocrisia. Você deveria louvar o crescimento do seu irmão e entender por que ele cresce. Ser humilde. Só que igreja não é só números, irmãos. Não é só números. Pessoas são mais importantes do que coisas. E começou-se a dizer que honra é um relógio no braço, honra é um carro novo. Irmãos, é mais que isso. Isso é só o efeito dela. Por isso que eu digo: mais do que o patrimônio que eu herdo do meu pai, eu quero herdar o seu modo de viver. Mas o terceiro problema que eu vejo na mensagem da paternidade no Brasil, ao passo que o primeiro é banalização, o segundo é o escárnio, a terceiro é a diluição. Por quê? Porque muita gente ficou ferida com os abusadores. Aí saiu. Aí se levantou outro lado. Que são o quê? Os pregadores da paternidade amiguinha. Que essa é tão destrutiva quanto a paternidade abusadora. Que a paternidade abusadora diz: você tem que me honrar, você tem que fazer tudo por mim, você tem que atrasar suas contas para poder me honrar, você tem que pagar tudo que eu quero. Que isso é abuso. Amém? Mas surgiu outro erro. E gente, todo exagero é errado. Jesus, a palavra diz que Ele veio para aterrar os vales e aplanar os montes. Equilíbrio. Equilíbrio.
O outro problema é quem? Começou a ter um bocado de gente ferida, aí começou a se levantar um sermão. Saia do sistema, saia da Babilônia, saia do local. Você não é para ser abusado. O importante é a mesa. Aí começaram a fazer assim, ó. Vem para cá, se você foi ferido, vem aqui. Eu sou seu amigo. Eu não me importo com o seu dinheiro. Eu não quero. Aí começou, né? Vem, ande comigo. Eu quero ser seu amiguinho. Eu quero cuidar da sua vida. Sabe, você é importante. O importante aqui não é negócio de dinheiro. O importante aqui é a gente estar junto. Sabe, é a gente estar aqui tirando foto. Uau, Instagram. Vamos fazer conferência junto. Que é essa aqui, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Sou teu pai, cara. Teu pai, dá mesmo pro pai. Sou teu pai. E tu é meu filho. Mas não precisa desse negócio de honra, não. Aí, irmão, fedeu. Começou a feder com todos os R's possível. Por quê? Porque nós somos amiguinhos, não somos não? Com certeza. Somos amiguinhos? Beleza. Agora nós somos amiguinhos. Como é teu nome? Ezequias. Aí o Ezequias começou a ter problema de caráter, ó. O Ezequias começou a bater na mulher, ó. Aí o pastor viu que era errado. Porque o pastor é íntegro. Só que ele é boboca. Porque ele prega uma mensagem desequilibrada. Ele pega sua honra para baixo e honra para os lados. Ele não pega honra para cima. Aí ele chega para Ezequias. Ezequias, ó meu irmão, tá errado, cara. Tu tá com falta de caráter, cara. Tu tá com malandragem batendo na tua mulher, cara, tá errado. Porque não existe igreja, irmão, sem isso aqui, ó. Entende? Não existe não. Não existe cristianismo sem prestação de contas. Só que quando o pastorzinho amiguinho foi afetar a vida do Ezequias, o Ezequias disse o quê? Quem tu é? Tu tá pensando que é quem? Meu irmão, tu não tem direito de falar assim comigo não, meu irmão. É um abusador. Aí daqui saiu outra ferida. Saiu o pastor, porque ninguém tem o direito de falar assim com ele, porque todo mundo é igual, e abriu outra igreja. Está entendendo o problema, irmão? Pastor não é amiguinho. Pastor é pai. Porque paternidade é superior à amizade. Um amigo jamais conseguirá fazer um papel de um pai. Um pai pode ser um amigo, mas um amigo não pode ser pai. E pai ama com raiva, pai ama feliz, pai ama de todo jeito. E se é pai, vai ter que afetar. Porque quando há o devido respeito em casa, Ezequias, tu tá errando. Tu tá se comportando de maneira cafajeste. Tu se arrepende disso, Ezequias? Sim. Isso é filho. Entende? Esse jugo maldito é tirado da vida dele. Pastor ora, abençoa, tem uma casa feliz, uma família feliz. Por causa de quê? Uma relação sadia. Obrigado, Ezequias. Uma salva de palmas para eles. Consegue entender? Então, eu não posso banalizar, eu não posso escarnecer e nem posso diluir a mensagem da paternidade. Entende isso? A honra é para cima. Pai significa fonte, fonte de autoridade. Eu não posso entender isso. Eu não posso banalizar, não posso escarnecer e nem diluir. Vamos dar nosso intervalinho, a gente volta daqui a 5 minutos.